aqui em Bereia, um texto bastante apropriado para a gente ler aqui em Bereia é justamente Atos 17, de 1 até 16, 15, 16. Lembram que Paulo sai de Tessalônica, meio que escorraçado, né? Porque a situação lá ficou pesada, ficou difícil. Os judeus ali, líderes locais, quando inicialmente recebem, mas depois Paulo começa a falar de Jesus, o Messias, os líderes locais não gostam muito disso. E aí Paulo é levado pelos amigos dele, via Ignátia, né? Já conhecemos agora, para Bereia. E aqui em Bereia Paulo elogia a receptividade deles. Eu vou ler para vocês o texto e depois fazer uma reflexão a respeito disso. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Paulo era do ensino, né? Da apologia, da apologética. Usava a Bíblia, porque ali havia pessoas que tinham como base comum a Bíblia. Nós perceberemos como ele muda o discurso em Atenas. Essa era a versatilidade, a sabedoria de Paulo. Em Atenas, quando lá estivermos, nós vamos perceber que Paulo não usa as escrituras de início, porque obviamente que a base deles era outra, né? A cosmovisão dos atenienses era outra. O que era a Bíblia para eles? Quem era Jesus para eles? Isso é algo bastante interessante para nós também percebermos, né? As abordagens, a sensibilidade, a forma como tratar, como conversar, como pregar o Evangelho, levando em consideração o público que está nos ouvindo, né? Aqui somos todos cristãos. Eu posso abrir a Bíblia, começar com o texto bíblico e a partir dele extrair lições. Porque estamos num ambiente que permite isso, com pessoas que permitem isso. Tá? Então, Paulo estava ali em Tessalônica, nós já passamos por lá, já temos a geografia na cabeça, né? A história também, o pano de fundo. Mas acontece alguma coisa ali que nós vamos ler agora. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo, Christos, Mashiach, Messias. Aí a coisa começa a ficar meio complicada, né? Jesus, esse Jesus é o Messias aguardado, é o Christus. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então, judeus e gregos que criam em Deus aceitaram Jesus como Messias. Vejam como valeu passar a Macedônia, né? Os judeus, aqui quando fala assim, são alguns líderes, né? Vocês perceberam que não são todos, né? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, olha quem eles levaram lá. Reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Levou um monte de malandro ali para causar confusão, né? E provocaram um tumulto. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Queriam fazer o quê, né? Espancar Paulo e Silas, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo. Eles estavam tumultuando a situação e colocando a culpa, sabe aquela coisa, acuse-os do que você faz e do que você é? É mais ou menos isso aí, né? Esses aí que estão causando tumulto no mundo inteiro, os cristãos, né? Chegaram também aqui e Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César. Era a apelação que eles faziam. Estão indo contra o imperador. Opa, então eles são perigosos. É melhor nos livrarmos deles. Sempre apelam para o César, né? Dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Mentira, né? Jesus sempre deixou claro: meu reino não é deste mundo. A Bíblia toda mostra que o reino de Deus é eterno. Não tem nada a ver com esses reinos passageiros aqui que em muitos casos são só pedras e ruínas agora, né? Mas eles tentavam colocar essa questão aí como se fosse política, né? Esse Jesus deles quer se colocar como rei no lugar do rei aqui. Nada a ver. O reino de Cristo é eterno. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas. Obrigado, senhor. Agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada,
as autoridades soltaram Jason e os outros. Então, o anfitrião de Paulo também foi livre depois de pagar ali uma fiança, né? Se fosse hoje, teria recebido um habeas corpus, né? E ok. Agora, olha que bonito que o texto diz a respeito dos bereanos daquele tempo. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ou seja, Paulo e Silas tiveram que caminhar pela via Ignátia à noite, para evitar problemas, né? Ali chegados, Bereia, aqui onde estamos, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Buscava aqueles que tinham alguma ponte, né, para começar o evangelismo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com fome da palavra, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é o que a Bíblia, Lucas, o autor, enaltece em relação aos bereanos. Porque os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Examinavam as escrituras. Ainda que seja Paulo pregando. Vamos conferir? Vamos ver se está na Bíblia mesmo? Chega no ônibus e vê se eu falei direito, tá? Chega no hotel à noite, vai lá para a sua Bíblia e verifica se o que eu falei está certo. Esse é o Espírito. É conhecermos a verdade por nós mesmos. Examinar as Escrituras por nós mesmos. Esse é o grande elogio que Paulo dá aos bereanos. E aí, quantos aqui querem ser bereanos? Você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Estudado as Escrituras, a Palavra de Deus, para ver se é assim mesmo? Se os cristãos do mundo todo fossem bereanos, não haveria tanta divergência, tanta controvérsia, tanta fragmentação. Nós teríamos um só rebanho e um só pastor. Infelizmente, há muitas pessoas que seguem mais talvez dogmas ou interpretações humanas, opiniões de outros. Seja você um bereano. Que bom que há padres, pastores, rabinos que ensinam, mas muito melhor seria se cada um de nós, cada um de vocês, fossem a fonte por si mesmos. Faça isso, seja um bereano. Que bom a gente refletir sobre isso aqui em Bereia, não é verdade? Precisamos conhecer a verdade por nós mesmos, e não só de ouvir falar, mas por experiência própria. E o que é a verdade? Eu estou pensando em pregar sobre isso lá, sábado, em Atenas. Que lugar bom para falar sobre isso, né? O que é a verdade para os gregos? O que é a verdade para os judeus? O que é a verdade segundo a palavra de Deus? Uma vez que saibamos o que é a verdade, nós somos convidados por Deus a abraçar essa verdade e a não soltá-la mais, porque ela liberta. Espero que vocês, que eu e todos nós que estamos aqui, sejamos cada vez mais bereanos, no sentido de valorizar esse presente de Deus que é a palavra. Não deixá-la apenas lá no criado mudo, muda como o criado. Não deixá-la, quem sabe, apenas num aparador de Bíblia, empoeirando 2 páginas. Não deixá-la numa estante como se fosse um livro qualquer. A Bíblia foi dada por Deus a nós para que nós a consultássemos todos os dias. E não só uma leitura informativa, mas para encontrar aquele que é o centro dela. Jesus disse aos fariseus: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam, cuidam que nelas encontram a vida eterna. E é fato, mas não querem vir a mim que sou a vida eterna. Olha o paradoxo. Então, que nós leiamos a Bíblia para encontrar Jesus, vê-lo em cada página e nunca mais soltar as mãos dele. Vamos orar? Bondoso Deus, querido Pai, aqui estamos em Bereia, um local que na Bíblia é tão significativo. Poucos versos foram escritos a respeito dela, mas que dizem muito para nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos também nós bereanos de verdade. Que tomemos tempo para examinar a Tua Palavra e formar a nossa própria visão, cosmovisão, a nossa própria estrutura teológica com base na Bíblia Sagrada. Obrigado por aqueles que a ensinam, assim como Paulo passou por aqui também ensinou, mas muito mais obrigado, Senhor, pela motivação que nos vem desse povo que aqui viveu no século I, povo que examinava as Escrituras todos os dias. Sigamos esse exemplo e sejamos alimentados, enriquecidos ao estudar Tua Palavra a cada dia. Dá-nos a Tua paz, Senhor, continua conosco no restante desta viagem. Nós oramos agradecidos
Em nome do Senhor Jesus, o nosso Messias. Amém.